Você pode voltar para o seu lugar e abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. Vamos então, irmãos, abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versos 9 e 10. Agora é aquela hora que você vai reparar. A gente chega na casa, a dona da casa fala assim, repara não, mas agora você vai reparar sim. Se tem alguém perto de você sem a Bíblia, vai sentar lá pertinho dele, vai compartilhar a sua Bíblia, vai exercitar o dom da hospitalidade, tá bom? Especialmente com o nosso visitante. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Os 3 maiores valentes de Davi foram Samá, Jazobeão e Eleazar. Eles eram os bravos dentre os bravos, os fortes dentre os fortes. Dentre aqueles que se destacaram, foram os 3 que se destacaram mais. Com Samá, a gente aprendeu que é importante defender o que Deus nos confiou. Qualquer exército sabe que antes de pensar em conquistar terras, precisa garantir a preservação das terras que já possui. Então a nossa primeira luta é para manter aquilo que a gente já tem e que o diabo quer tomar. A gente aprende isso com Samá e o seu campo de lentilhas, aquela rocinha que ele defendeu com tanta dedicação. Aí na quarta-feira passada a gente aprendeu com Jazobeão que para defender o que Deus nos confiou e que para conquistar vitórias na vida espiritual, precisamos de armas. A arma é o melhor amigo do soldado. E numa época em que as armas eram raras, Jazobeão adquiriu uma arma, aprendeu a usá-la e levou-a para o campo de batalha. O Novo Testamento diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Então você precisa usar as armas certas. Não são as armas carnais, e sim as espirituais. Usar as armas que Deus fornece e que Deus abençoa. Oração, jejum, leitura bíblica, a armadura da fé, como nós aprendemos na última quarta-feira. E chegamos ao terceiro valente, Eleazar. Eleazar significa Deus ajuda. É um significado bonito para o dono de uma história bonita. E que história é essa? O que a gente aprende com Eleazar? Eleazar nos ensina a como nos comportarmos nas batalhas prolongadas. Eleazar é uma inspiração para aqueles que necessitam de perseverança no mundo espiritual. Porque, queridos, existem batalhas que se resolvem rapidamente, num estalo. Eu vou dar um exemplo. A batalha entre Davi e Golias, rapidinho se resolveu. Eu acho essa história muito engraçada, porque demora um tempão para a batalha começar.
E quando a batalha finalmente começa, ela termina muito rápido. O filisteu ficou ali 40 dias desafiando os israelitas, e aquela novela, não era nem minissérie, irmãos, era novela, porque 40 dias o homem indo lá desafiando e ninguém vindo para brigar com ele, já era novela. E aí chega Davi, Davi se apresenta, e o rei diz que ele não pode, aí agora o rei diz que ele pode, dá uma discussão, aí finalmente Davi aparece diante do filisteu, aí o gigante começa a amaldiçoar ele e a zombar ele, enfim, se perde um tempo medonho. E aí finalmente vai começar a batalha, vup, 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 uma pedrada, acabou. O israelita que foi comprar pipoca, quando ele voltou já tinha acabado. Perdeu. Como assim? Já foi no primeiro round, foi no primeiro golpe. Existem batalhas que às vezes a gente sua tanto e a gente teme tanto, e quando a gente finalmente tem coragem e coloca o pé no campo de batalha, tudo se resolve, não é assim? E a gente fala, como eu fui tolo, devia ter ido logo, teria sofrido menos. Eu amo as batalhas rápidas. Tudo se resolve, e aí vira a página, vida que segue. Mas a vida não é feita só de batalhas rápidas. A vida também é feita de batalhas que duram dias, semanas, meses ou anos. E Eleazar foi um soldado que enfrentou uma batalha muito comprida. Ele teve que lutar desde o amanhecer até o anoitecer. A Bíblia diz que ele lutou tanto, mas ele lutou tanto que a certa altura, você reparou? A mão dele ficou agarrada à espada que ele usava. Então nós temos importantes lições sobre coragem, perseverança e vitória a aprender com esse homem e com essa história. Deus haverá de falar ao nosso coração. A primeira coisa que eu observo em Eleazar é que ele era um homem corajoso. E como é que eu sei que ele era um homem corajoso? Porque ele seguiu na direção oposta à direção tomada pela maioria. Os filisteus, que naquela época queriam tomar toda a região de Canaã e acabar com Israel, adentraram o território. Vamos voltar aí ao versículo 9. A Bíblia diz que os filisteus desafiaram, e eles se reuniram para a peleja, e atacaram Israel. E o que fizeram os homens de Israel? Se retiraram. Quando vieram os filisteus, os israelitas correram. E Eleazar não. Eu fico imaginando a cena. Aquele monte de israelita vindo numa direção, e Eleazar sozinho correndo na outra. Talvez até alguém tenha dito, você está na contramão. Você está na direção errada. A porta de fuga é por ali. Mas Eleazar não era homem de fugir, era homem de enfrentar. Eu acho que para você fazer algo diferente do que a maioria faz, precisa ter coragem. A Bíblia diz, não te ajuntarás à multidão para fazeres o mal. Por quê? Porque o mais fácil é fazer o que a multidão faz. Se todo mundo bebe, vamos beber. Se todo mundo adultera, vamos adulterar. Se todo mundo prostitui, vamos prostituir. Se todo mundo rouba, vamos roubar. Não é assim? É difícil. Você está em uma roda de amigos, de colegas da faculdade, e eles começam a beber. O mais fácil é acompanhá-los. Você está em uma reunião de trabalho, e a maioria é de sonegadores. O mais fácil é também você sonegar o imposto e acompanhar e seguir a multidão. Você que não quer ser chamado de tolo, de careta, de bobo, há uma inclinação natural do ser humano que é o desejo de ser aceito. Não é fácil nadar rio acima, mas até um peixe morto pode seguir rio abaixo.
Eleazar teve a coragem de nadar contra a correnteza. Enquanto todos seguiam numa direção, ele tomou a outra. Enquanto todos fugiam, ele enfrentou. E eu quero perguntar a você, em nome de Jesus, que direção você vai tomar? Gosto da história do corneteiro. E a história é a seguinte: havia um exército, havia ali um batalhão, e esse batalhão tinha um corneteiro, só que naquele dia o corneteiro estava doente. Então foi escalado o corneteiro reserva. E eles foram para o campo de batalha e a coisa estava difícil. A certa altura o capitão viu que eles iam ser massacrados. Chamou o corneteiro e disse: corneteiro, toque o som de retirada, para o povo fugir, se proteger. E o corneteiro levou a corneta à boca e soou o toque de avançar, o contrário do que o capitão mandou. E naturalmente os soldados seguiram o toque de avançar. O capitão ficou louco. Mas os soldados foram para cima dos inimigos, derrotaram os inimigos, colocaram os inimigos em fuga, alcançaram a vitória. Foi uma festa. Quando tudo se resolveu, o capitão chamou o corneteiro e disse: rapaz, por que você desobedeceu a minha ordem? Por que ao invés de você dar o toque de retirar, você deu o toque de avançar? E o corneteiro respondeu: o senhor me desculpe, é que eu sou novo, ainda estou aprendendo, e até agora só aprendi o toque de avançar. Eleazar era um homem que só conhecia o toque de avançar. Ele não sabia fugir. Um grande missionário que atuou a vida inteira lá na China, R. Arthur Matthews, disse que Satanás se dá muito bem com os cristãos quando eles estão se defendendo, se detendo ou se retirando. Mas se estivermos decididos a vencê-lo em nossos corações e em nossa sociedade, devemos estar sempre na ofensiva. No mundo militar, um exército pode assumir 4 posições. Um exército pode se deter, um exército pode se defender, um exército pode se retirar ou um exército pode avançar. O que esse missionário está dizendo é que quando o exército de Deus ou um crente se detém, se defende ou se retira, para Satanás está ótimo. Soldados espirituais só conhecem o toque de avançar. Na batalha espiritual, devemos estar sempre na ofensiva. Cristo disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A imagem que Cristo pinta diante dos nossos olhos com essa frase não é de uma igreja: ai meu Deus, o diabo está tentando entrar. É do diabo na porta: ai meu Deus, a igreja está entrando. Então o exército do Senhor precisa estar na ofensiva. E os filhos e filhas de Deus também. Há uma segunda coisa que me chama a atenção sobre Eleazar, é que ele não apenas era corajoso, mas ele também era perseverante. Porque aquela batalha se estendeu por muito tempo. Eram muitos inimigos. Você imagine a cena: Eleazar com a sua espada combatendo contra os filisteus. Cada vez que ele derrotava um inimigo, vinha outro inimigo. E foi assim por horas e horas. A Bíblia diz que aquele homem lutou tanto e por tanto tempo, que no final a mão dele ficou agarrada à espada. Ele teve câimbras e ele não conseguia mais soltar a espada. A tradição dos judeus, isso não está na Bíblia, mas a tradição dos judeus diz que quando a batalha terminou, as pessoas tiveram que levantar os dedos de Eleazar para tirar a espada da mão dele. Então o que aquele homem fez, na verdade, foi algo muito difícil, foi lutar e lutar e lutar. Eu tenho dito aqui na igreja que a única coisa mais importante do que orar é continuar orando.
porque Deus honra a perseverança. Nós, por outro lado, somos imediatistas, achamos que as coisas têm que se resolver num estalar de dedos, e se elas não acontecem, nós então simplesmente desistimos, abrimos mão, nos recuamos, olhamos em outra direção. Mas, amados, se há uma promessa de Deus, sobre a qual estamos firmados, o que temos que fazer é persistir. Um dos homens que eu admiro é William Wilberforce, um político. E às vezes a gente pensa assim, mas pastor, o seu herói era um político? Era um deputado, um político lá na Inglaterra. Wilberforce era um cristão, era um servo de Deus que viveu no século XVIII. E como cristão, aquele homem tinha uma convicção, a convicção de que a escravidão era algo errado, de que Deus não aprovava a escravidão praticada em larga escala no mundo da sua época. Especialmente pessoas da África eram retiradas das suas casas, colocadas em navios negreiros e então levadas para longe para servir debaixo de açoite, uma crueldade sem tamanho. E William Wilberforce, como crente em Jesus Cristo, entendia que aquilo estava errado. Então ele entrou na política, ele se tornou um deputado, levantando a bandeira da abolição. A escravidão tem que ser proibida. E assim ele foi eleito para o parlamento da Inglaterra, na cidade de Londres, no ano de 1787. Você já era nascido? Eu também não. Mas Wilberforce, em 1787, chegou lá no parlamento. E imediatamente apresentou um projeto de lei proibindo o comércio de escravos, os navios negreiros. Era proibido você chegar lá na África e colocar um escravo e vender. Então ele trouxe aquele projeto, e o projeto dele não foi aprovado, ele perdeu. E aí ele fez um outro projeto, e perdeu de novo. E ele foi apresentando projeto atrás de projeto, durante 20 anos. E sendo derrotado na votação durante 20 anos. 20 anos depois que ele apresentou seu primeiro projeto de lei, finalmente a Inglaterra proibiu o comércio de escravos. Mas a escravidão ainda era permitida. Por isso, no dia seguinte, em que Wilberforce alcançou a vitória de que o comércio de escravos fosse proibido no Império Britânico, ele já apresentou um novo projeto, pedindo a abolição total da escravatura. E perdeu. E ele apresentou de novo. Bom, para os irmãos terem uma ideia, 26 anos depois, 3 dias antes da morte de Wilberforce, a escravidão foi totalmente abolida no Império Britânico. Aquele homem lutou 46 anos e alcançou a vitória, o sonho da sua vida, 3 dias antes da sua morte. O que ocorreu foi que a proibição da escravidão no Império Britânico foi uma espécie de dominó. Quando o Império Britânico, que era o maior do mundo, proibiu a escravatura, os outros países começaram, quase que foram obrigados a proibir também. Tudo porque um crente entendeu que podia fazer a diferença na política. E foi usado por Deus ali, naquele lugar, para que leis justas fossem publicadas, para que crueldades inomináveis cessassem.
mas acima de tudo, porque aquele servo de Deus não desistiu. Deus honra a perseverança. Vou repetir, Deus honra a perseverança. Ele diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus honra a perseverança. Foi assim com Eleazar, foi assim com Wilberforce, e vai ser assim conosco. Há muitas batalhas que são longas. A batalha pela salvação de um filho, a batalha pela conversão de um esposo, a batalha pela cura de uma enfermidade. Mas eu quero destacar 3 batalhas que a Bíblia diz que são demoradas. A primeira é a batalha contra o pecado. Leia comigo, por favor, Hebreus 12:4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. A batalha contra o pecado é uma batalha que tira sangue da gente. É difícil, porque você precisa vencer o pecado hoje e precisa vencê-lo amanhã. A batalha contra uma tentação, contra um vício, contra um mau hábito. Irmão, irmã, o diabo já levantou a sua ficha. Ele já conhece todos os seus pontos fracos. Ele já se informou a seu respeito. E é exatamente ali na sua fraqueza que ele vai jogar a sua flecha. A questão é quem vai desistir primeiro, você ou ele? Pastor, eu caí. Irmão, levanta! Pastor, eu caí de novo. Irmão, levanta outra vez. Não desiste. Um dia você vai levantar e não vai cair de novo. A gente batalhando contra o pecado é até o sangue. É batalha de perseverança, de persistência. Você não pode desistir, porque se você desistir, o diabo acaba com você. Levante-se, erga-se, não desista, porque Deus não desistiu. Ele te perdoa e Ele te ajuda. Segunda batalha que é demorada é a batalha pela doutrina. Vamos ler Judas 3. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. O autor inspirado está nos dizendo aqui 2 coisas. Primeira, que a doutrina foi entregue de uma vez por todas. Não tem novidade, não tem revelação, não tem mudança, não tem terceiro testamento. Ok? A fé foi entregue de uma vez por todas aos santos, à igreja do Senhor. A segunda coisa que o autor está dizendo é que nós temos que lutar por ela. Porque sempre vão se levantar palavras contrárias à doutrina, ao ensino da Bíblia, à nossa fé. O mundo vai tentar contrariar a Bíblia. Os hereges vão tentar contrariar a Bíblia. Os falsos crentes vão tentar contrariar a Bíblia. E a igreja precisa lutar pela sã doutrina, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E a igreja vai ter que fazer isso até Jesus voltar. Porque sempre haverá ataques contra a verdade bíblica. Então a igreja precisa estar firme na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E eu acho que uma terceira batalha que leva tempo é a batalha pela realização de um sonho. Vamos ler juntos Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos
desvalecido. Você tem um sonho, você tem um projeto, é uma coisa boa. Persevere. Você vai colher. A única maneira de você não colher é se você desistir. A seu tempo você vai ceifar se você não desfalecer. Então são batalhas longas, mas que merecem ser travadas, porque são as batalhas certas. São as batalhas que Deus escolheu para nós. Eleazar foi corajoso, Eleazar foi perseverante e por isso Eleazar foi vitorioso. Deus lhe concedeu uma grande vitória. Ele estava com Davi quando os filisteus desafiaram o povo do Senhor e se reuniram para a peleja. Quando os homens de Israel se retiraram, fugiram, Eleazar se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar os despojos. Isso é engraçado, porque na hora de lutar ninguém quis, mas na hora de pegar o prêmio estava todo mundo lá. Mas a grande vitória, é claro, foi do próprio Eleazar. Quando a Bíblia diz que a mão do Eleazar ficou pegada na espada, de certa forma, depois de tanto tempo usando aquela espada, Eleazar e a espada se tornaram uma coisa só. E essa é a vantagem das batalhas longas. Por que Deus permite que algumas batalhas se prolonguem? É para a nossa transformação. John Bunyan ficou na prisão por 12 anos. Qual a acusação? Pregar a palavra de Deus. O juiz dizia a ele: Bunyan, se você me prometer que você não vai mais pregar, eu te solto. John Bunyan tinha uma esposa que precisava da sua ajuda, uma família pobre. Ele tinha uma filha cega que precisava do seu sustento. E John Bunyan respondia ao juiz: Senhor juiz, se o Senhor me libertar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pregar. E assim ele ficou 12 anos na prisão. E nesses 12 anos o que ele fez? Ele leu a Bíblia. E leu a Bíblia, e leu a Bíblia, e leu a Bíblia. Além de ler, ele escreveu. Um dos livros que ele escreveu, chamado O Peregrino, é o maior best-seller da história depois da Bíblia. O livro mais vendido na história é a Bíblia. Primeiro lugar. Segundo lugar, O Peregrino, escrito por John Bunyan. E o Charles Spurgeon, que era um pregador que gostava muito do livro O Peregrino, ele dizia o seguinte: o que me impressiona é que, como a Bíblia está impregnada, o Spurgeon dizia o seguinte: o sangue do John Bunyan é biblino. Onde quer que você fure ele, vaza Bíblia. É que naqueles 12 anos, naquela batalha tão prolongada, John Bunyan viu ele e a Bíblia se tornarem a mesma coisa. Quando a gente luta muito tempo com as armas do bem, essas armas acabam fazendo parte da gente. E essa é um benefício que as batalhas prolongadas nos proporcionam. A gente gosta de batalha longa? Se você é como eu, você não gosta. Mas nós temos que admitir que são elas as que nos trazem os maiores benefícios. Porque as lutas prolongadas transformam os lutadores, forjam o caráter, purificam a fé. Um dramaturgo chamado Bertolt Brecht disse que há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são melhores.
Há os que lutam por muitos anos e são muito bons. Mas existem aqueles que lutam a vida inteira. E esses são indispensáveis. Que nós imitemos o exemplo de Eleazar. Que nós acreditemos que há um Deus que cuida de nós, que há um Deus que nos ajuda. E assim empunhemos a espada, lutemos o bom combate e não desistamos até que a vitória esteja na palma da nossa mão. Deus assim nos abençoe. E que abençoe de modo muito especial você, que sabe de que luta eu estou falando. Porque a luta que você trava é a luta que você tem travado. Amém. Aleluia.